Sejam muito bem-vindos à aula número 17 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula daremos uma conferida nas famosas arrays. E eu sei que a palavrinha array pode parecer meio confusa de início, porque no nosso vocabulário ela não faz sentido algum, mas pode ficar tranquilo, porque nesta aula explicaremos o passo a passo de tudo, entendendo tintim por tintim. Então, como podemos ver, já estou com a Unity aberta, mas o que nos interessa mesmo é o nosso código. Então vamos pular para o script de estudo e logo de cara vamos deixá-lo um pouco mais limpo, né? Já que estamos com o código da aula passada, onde conferimos os operadores lógicos. Então beleza, estando agora com o script limpinho, antes de pularmos para os slides, vamos mostrar um problema que temos no momento. E depois vamos mostrar como que a array resolve este problema. Então, temos aqui o nosso script e vamos dizer que eu quero armazenar 3 nomes nele, né? Que seriam os nomes dos nossos jogadores. Então, com o conhecimento que temos até agora, poderíamos criar, por exemplo, uma variável privada do tipo string, chamada nome1, e dar um valor a ela. Vamos chamar o primeiro jogador de Mario. Até aí tudo bem. Mas agora queremos salvar o segundo jogador. Então poderíamos ter uma outra variável privada do tipo string chamada nome2, que teria o valor de Luigi. Também tranquilo. Mas vamos supor que a gente quer salvar o terceiro nome. Aí nós teríamos de ter uma outra variável privada, também do tipo string, chamada nome3. E teria como valor o da princesa Peach. Então, deste jeito aqui, estamos salvando 3 nomes do nosso código. Isso de fato funciona. Poderíamos, por exemplo, utilizar o debug.log e imprimir na tela o nome 1. Funcionaria, que é uma maravilha. Mas convenhamos que este é um jeito não muito intuitivo, né? Porque, embora ele funcione, deixa o nosso código gigantesco. Se liga, a gente tem só 3 nomes aqui. Mas poderíamos ter, por exemplo, 6, 9, 12, 15. Meu Deus do céu! Ficaremos com 15 linhas de variáveis aqui e com nomes extremamente parecidos, né? Nome 1, 2, 3, aí esse aqui seria o 4, aí o 5, aí o 6. Seria literalmente uma confusão para gerenciar esse tanto de variável. E é justamente por isso que existem as nossas queridíssimas arrays. Então, para entender melhor, vamos pular agora para os slides e conferir o que são elas. E como podemos ver, galera, uma array nos permite armazenar múltiplos valores em uma única variável. Olha só que coisa legal! Então agora, se temos 10 valores, não precisamos de 10 variáveis. Podemos ter uma única array que segurará todos esses 10 valores. Isso é bem da hora. E na Unity, nós basicamente temos 2 maneiras de criar uma array. Que no caso podemos declarar o seu valor diretamente no código ou declarar mais tarde na ABInspector da Unity. E essa é uma coisa que a gente vai ver com mais calma quando formos para os exemplos. Mas vejam só como é que a gente cria uma array. A forma de criá-la é bem parecida com a forma de criar uma variável normal. Ou seja, a gente declara o seu tipo, o seu nome e o seu valor. Mas aqui tem alguns pequenos detalhes. Como podemos ver, logo depois do tipo da variável, que neste exemplo é string, nós temos o abrir e o fechar de colchetes, que no caso é o parênteses quadradinho. Então, nós precisamos colocar esses colchetes ao lado do tipo para dizer para o computador que o que estamos criando é uma array. Caso contrário, ele interpreta como uma variável padrão e é isso aí. Então, se queremos que ela armazene múltiplos valores, a gente abre e fecha colchetes. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é que quando formos dar valor a ela no código, a gente não simplesmente começa a digitar os valores sem mais nem menos. Não, a gente abre e fecha chaves, que é esse parênteses com a pontinha no meio, e dentro das chaves a gente coloca os valores que queremos. E no caso, separamos cada um deles com as vírgulas. Então aqui temos uma array chamada nomes dos jogadores, que tem os mesmos valores, né? Mario, Luigi e Peach. Mas reparem que cada valor está separado por uma vírgula. Então é Mario, vírgula, Luigi, vírgula, Peach. Isso é bem importante de entender,
porque se não colocarmos a vírgula, o computador não sabe que a gente está colocando um novo valor. Então, é assim que podemos criar uma array, e a gente já vai fazer isso, mas antes, no próximo slide, tem um detalhe extremamente importante, que no caso, embora possamos criar arrays para armazenar quantos valores quisermos, estes valores precisam ser do mesmo tipo. Ou seja, você não pode misturar valores string com valores do tipo bool, com valores do tipo int, nem nada. Como podemos ver, a array deste exemplo é do tipo string, então ela só segura a sequência de caracteres. Ou seja, Mario, Luigi, Peach, tá tudo certinho. Já no exemplo incorreto, nós temos a mesma array, também segurando Mario, Luigi e Peach. Entretanto, ela também segura o valor 5. E o número 5 é um número inteiro, né? Não é uma sequência de caracteres. Então, este exemplo está incorreto. Isso é bem importante de ter em mente também. Se for criar uma array, você precisa criá-la com todos os valores sendo do mesmo tipo. Então, beleza. Essa é a teoria inicial, mas não tem jeito melhor de aprender do que praticando. Então, vamos voltar para o nosso código. E antes de mais nada, podemos deletar esta linha, do debug.log, já que não estaremos utilizando ela. E agora, como é que a gente faz para criar a nossa primeira array? Nós acabamos de ver. Então, abaixo das nossas variáveis, podemos criar uma variável privada, que também será do tipo string, mas para indicar que é uma array, a gente abre e fecha colchetes, e aqui escolhe o seu nome. No caso, nomes dos jogadores. Coloco um símbolo de igual, e para declarar o seu valor, entre as chaves, aqui a gente coloca os mesmos valores daqui de cima, né? Então, entre aspas duplas, Mario, vírgula, Luigi, vírgula, Peach. E no final, ponto e vírgula. Então, beleza, acabamos de criar a nossa primeira array. E como eu disse, você pode criá-la, a partir do próprio código, dando os seus valores, como também dando os valores na aba Inspector. Então, para mostrar isso, vamos também vir abaixo, dessa vez criar uma variável privada, também do tipo string, e abrindo e fechando colchetes, lembrando sempre, e podemos chamar de notas do aluno. No caso, não daremos valor inicialmente, faremos isso através da aba Inspector. Então, para que ela apareça lá, podemos utilizar o Serialize Field, que já conferimos nas aulas passadas. Esse comandinho aqui faz com que uma variável privada apareça na aba Inspector da Unity. Então, vamos conferir? A gente salva o script apertando o Ctrl S, volta para a Unity e aperta Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se fizermos tudo certinho, a aba console não mostrará nenhum erro, mas olha só que interessante, se pegarmos o GameObject do nosso script de estudo, veremos aqui na aba Inspector, que maneiro, a nossa array aparecendo. Tem aqui o seu nome, notas do aluno, e podemos expandi-la clicando em sua setinha. No caso não tem nenhum valor, porque a gente não deu nenhum valor a ela, mas poderíamos clicar no maisinho, e aqui no elemento 0, da array, daríamos o valor de, por exemplo, 10. O aluno tirou 10 na primeira prova. E para adicionar sua segunda nota, poderíamos adicionar um novo slot. E aqui dizer que ele tirou 5 na segunda. Então, é assim que a gente pode dar um valor através da aba Inspector, A gente exporta ela para cá e vai dando os valores. E isso é bem útil quando você não sabe os valores de antemão, Você quer dar um valor específico na própria aba Hierarquia ou coisa do tipo. Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso no momento. Eu mostrei mesmo, mas para quando formos usar em outros cursos e tals, vocês já saibam o que estamos fazendo. Então, beleza. É assim que podemos criar as variáveis, mas como é que a gente acessa estes valores, Porque antes, vamos descer um pouquinho. Antes eu podia simplesmente utilizar o debug.log e escrever, nome 2. E com isso eu já estaria acessando o Luigi. Mas como é que eu faço isso com os nomes dos jogadores? Será que dá certo? Será que dentro do debug.log eu posso imprimir a array nomes dos jogadores?
Vamos ver o que acontece. Debug.log, imprimindo a array. Vamos salvar o script aqui e voltar para a Unity. E agora, vamos clicar no Play e ver o que ela imprimirá aqui na aba Console. Se liga, ela imprimiu system.string. Abre e fecha colchetes. Então ela literalmente imprimiu o tipo da nossa array e nada mais. Então beleza, a Unity disse que a gente tem uma array, que era o tipo string, mas a gente já sabia disso, pois fomos nós quem a criamos. Mas o que queremos não é o tipo da array, nós queremos os seus valores. Então, para isso, vamos dar uma puladinha nos slides novamente, para entender como que podemos acessar estes valores. Aqui, como podemos ver, para acessar um valor em uma array, precisamos indicar a posição desse valor. Então temos aqui o mesmo exemplo de antes. Tipo string, nomes dos jogadores e os valores Mario, Luigi e Peach. E aqui, para acessarmos um desses valores, podemos acessar o nome da array, que é nomes dos jogadores, e entre colchetes, que é o mesmo colchete que a gente colocou no tipo da variável, entre esses colchetes a gente indica a posição do valor. No caso, temos aqui o valor 1. Então, acessando o valor 1, qual posição, ou seja, qual valor vocês acham que nós estaríamos acessando? Nós temos 3 nomes, Mario, Luigi e Peach. Então, logicamente falando, acessando o nome 1, estaremos acessando o nome Mario, correto? Porque Mario é o primeiro nome. Mas sinto lhe dizer que a programação funciona com uma lógica um pouco diferente da do nosso cérebro. Porque no próximo slide, podemos ver que na linguagem C# e também em muitas outras, a gente começa a contagem a partir do 0. Exatamente isso. Essa é uma coisa extremamente bizarra de início. Podem ficar tranquilos que com o tempo vocês se acostumam, mas a gente não começa a contar a partir do 1. Não, a gente começa a contar a partir do 0. Então, a posição 0 da nossa array é a posição que contém o valor Mario, enquanto a posição 1 contém o valor Luigi e a posição 2 contém o valor Peach. Então, reparem que nós temos sim 3 valores, mas a array vai até a posição 2. E não porque ela tem 2 valores, e sim porque a gente começa a contar a partir do 0. Então, a posição 0 é o primeiro valor, a posição 1 é o segundo e a posição 2 é o terceiro. Então é assim que a gente acessa um valor em uma array, galera. Eu sei que de início pode parecer bem confuso, então vamos voltar para o código e de fato colocar a mão na massa, né? Pois vimos que esse sisteminha aqui não funciona muito bem. Então o que podemos fazer é, ao invés de simplesmente digitar o nome da array, a gente abre e fecha colchetes e dentro deles indica uma posição. Então vamos colocar aqui o valor 0 para ver o que acontece. Porque temos 3 valores aqui na array. E como a gente viu, o valor 0 é o primeiro valor. Então seria o nome Mario. Então pedindo para escrever na aba console o valor 0 da array, estamos pedindo para escrever Mario. Então vamos salvar o script e voltar para Unity. E agora, galera, a gente pode ver que nosso conhecimento de programação está aumentando cada vez mais e com isso a gente começa a entender melhor como as coisas funcionam. Então vamos limpar aqui a aba console e clicar no play novamente. E agora veremos o quê? Que ela escreverá aqui Mario. Show de bola! Então, de fato, acessamos o primeiro valor, que é a posição 0. Se fosse 1, escreveria Luigi, e se fosse 2, escreveria Peach. Porém, o que aconteceria se escrevêssemos 3? Porque, de fato, temos 3 valores, mas vai só até a posição 2. Então, o que vocês acham que aconteceria se tentássemos acessar uma posição que não existe? Se não, vejamos, ó. Vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora vamos limpar a aba console e clicar no play, que eu faço questão de mostrar o que acontecerá agora. Vai começar a jogar e epa, deu um erro aqui.
escrito index out of range exception. Index was outside the bounds of the array. Então temos uma frase em inglês aqui, mas o que ela significa, né? Porque como vocês puderam ver, a Unity não apontou nenhum erro no código inicialmente, né? Porque quando a gente comete qualquer erro, por exemplo, esquece um ponto e vírgula, ou digita private errado, a Unity aponta logo de cara. Ó, tem um erro no seu código. Mas agora ela só mostrou o erro quando a gente foi jogar, e não quando a gente compilou o código. E por que isso aconteceu? No caso, aconteceu porque não era um erro de sintaxe, né? Quando a gente esquece alguma coisa ou erra uma letra, isso é um erro de sintaxe e o computador consegue identificar. Entretanto, o que a gente cometeu aqui foi um erro de lógica. O computador não tem como saber qual que é a lógica do nosso código. Então ele simplesmente aceitou o script como válido e deu erro apenas quando foi rodar esta linha. Por isso que é importante sempre testar o seu código. E no caso, que erro foi este? Ele está dizendo que o index, ou seja, a posição que estávamos tentando acessar na array, estava fora de seus limites. E de fato estava, pois nós temos 0, 1, 2. E aqui a gente tentou acessar a posição 3. Então este erro significa justamente isso. Você está tentando acessar uma posição que não existe na sua array. E eu fiz questão de mostrá-lo, porque é muito provável que quando você começar a criar os seus próprios jogos, os seus próprios programas, você se deparará com esse erro e vai falar, caramba, velho, o que eu estou fazendo aqui de errado? Porque o código não aponta nenhum erro, porque é um erro de lógica. Então, se der esse erro, é porque você está acessando algum valor que não existe. Então, por isso que é sempre importante, né, saber quantos de valores você tem na sua array. E, na verdade, existe um jeito bem fácil de fazer isso. Ó. Você pode, por exemplo, acessar o nome, né, da array, nome dos jogadores, e utilizar o comandinho .length, que é L maiúsculo, ENGTH. E no caso a palavrinha length significa comprimento, né? Então com isso você pega o tamanho da sua array. Aqui a gente consegue contar de boa, né, quantos elementos tem, mas esse comandinho aqui ajuda caso você não saiba. Então vamos voltar para a Unity, porque é bem comum, né, você criar uma array no momento em que o jogo está rodando e tal. Então realmente não tem como saber de antemão. Então vamos limpar a aba console e a gente pediu para escrever, né, o valor. Vamos ver aqui, ó, a Unity vai escrever 3. Então temos 3 elementos. Ah, que da hora! Então é assim que podemos acessar, né, os valores da array, mas também é interessante alterar esses valores. Como é que a gente faz, por exemplo, para alterar Luigi para Bob Esponja? De um jeito bem simples, olha. Vamos, antes de mais nada, escrever Luigi na tela? Ó, a gente vai acessar a posição 1 da array. Então a gente vai escrever a posição 1, que no caso é o nome Luigi. Depois podemos acessar a array nome dos jogadores, também na posição 1, mas dessa vez com o símbolo de igual, para dar um novo valor a ela. Então a gente pode colocar Bob Esponja. Reparem que para dar um novo valor para array é a mesma coisa que dar um novo valor para uma variável, né? É só colocar o símbolo de igual e o novo valor. A diferença é que você indica em qual posição você quer alterar este valor. Então, primeiro a gente vai escrever Luigi, depois alterar Luigi para Bob Esponja, e por fim podemos novamente escrever a posição 1, que não será mais Luigi, mas será Bob Esponja. Ah, vamos ver. Vamos salvar apertando o Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R. Agora vai ficar bem legal, hein, galera? Vamos limpar a aba console e clicar no play. E olha só que da hora, ele escreveu Luigi, que era o nome original, trocou para Bob Esponja e depois escreveu Bob Esponja. Ah, muito massa, galera. Então, temos as nossas arrays funcionando perfeitamente. E lembrando que você pode criar array de diversos tipos, né? String, pode criar tipo inteira, que por algum motivo eu criei do tipo string, mas isso aqui era para ser do tipo inteira, me desculpem. Mas você pode criar arrays de diversos tipos. Então, beleza, galera? Esta aqui foi a nossa aula de arrays. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu gostei bastante, porque elas são muito úteis e você literalmente vai utilizar o tempo inteirinho. E agora que já conferimos todos esses lances, principalmente as arrays,
nas próximas aulas estaremos dando uma estudada nos famosos loops, que nos permitem rodar uma parte específica do código múltiplas vezes, seja uma quantidade de vezes definida ou uma quantidade infinita, o que será bem legal. Então lembrando que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos disponíveis cursos na Udemy, que são cursos de acesso vitalício, então pagou uma vez, acessa a vida inteira, dá um certificado no final. E no caso, o nosso mais recente é este aqui, onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso Pin It Up. É um curso com 14 horas de duração, 70 aulas, tá super massa. Então também temos outro curso onde criamos um jogo FPS retrô e também onde criamos um jogo de plataforma 2D. Como sempre, os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Então galera, agradeço a companhia de todos vocês e também agradeço o apoio de todo mundo no Apoia-se, o que nos permite continuar a produzir cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, nos vemos na próxima aula.